Olá pessoal, bem-vindos, tá? Vamos dar continuidade então no conteúdo da disciplina de projeto software e para isso nós vamos continuar desenvolvendo a aplicação de desenho, tá? Como nós vimos da última vez, quando foi implementada a questão dos arquivos tanto serial quanto de texto, nós estávamos com algumas informações dispostas em classes que não estavam bem apropriadas. Agora nós vamos começar a corrigir algumas destas situações. Então, a primeira alteração que nós vamos fazer então é uma mudança na própria classe de aplicação de desenho, quando nós criamos a nossa aplicação, ou seja, o ponto de entrada do programa. Uma alteração necessária no futuro é que esta classe de aplicação ela seja um singleton, tá? Então, o padrão singleton, ou seja, o padrão de projetos que prevê que a nossa classe seja instanciada apenas uma única vez, é definido na própria classe, ou seja, eu não preciso alterações fora dessa classe, apenas nela. O que o padrão pede? Em primeiro momento, eu preciso criar um construtor, tá, para a nossa classe. Então, um construtor, tá? Nesse construtor, eu vou colocar, a princípio, o código que eu tenho aqui na função main, tá? Então, eu vou tirar esse código daqui e vou colocar para cá. Por definição do padrão, o nosso construtor ele precisa ser declarado como privado, porque esta classe ela só vai poder ser instanciada dentro dela mesma. E uma outra situação é que essa classe ela precisa ter um método que devolve uma referência a um objeto do tipo da própria classe. Então eu preciso ter como atributo da classe um objeto do próprio tipo da classe, tá? Então aqui eu tenho o nosso objeto. E para que isso funcione corretamente, esse objeto ele precisa ser retornado como uma referência em um método que eu vou poder chamar de qualquer lugar. Então, esse método aqui, ele vai fazer uma verificação se o objeto que eu acabei de declarar como atributo for nulo. O que eu vou fazer? Eu vou instanciar esse objeto. Então, instanciando esse objeto, aqui eu vou criar a janela e vou tornar essa janela visível, tá? Então, no momento que eu solicitar uma referência a esta aplicação, ele verifica se eu já instanciei a aplicação. Se não instanciei, eu vou instanciar a aplicação e eu vou retornar a referência que eu acabei de criar. Feito isso, eu tenho a minha aplicação criada, né, e disponível. E eu vou precisar chamar esse método getAplicação aqui no main, para eu ter o mesmo comportamento que eu tinha antes. Só que como sendo o main um método estático, o meu getAplicação também vai ser estático. E isso me possibilita chamar esse getAplicação a partir de qualquer ponto do meu sistema, da minha aplicação, usando o nome da classe e não um objeto. Então isso me dá bastante liberdade em trabalhar com a aplicação como um todo, tá? Então eu
preciso colocar aqui o static e, uma vez declarado o método como estático, o objeto também o objeto de referência da minha aplicação também é estático. Isso tudo é definido como parte do padrão, tá? Do padrão singleton. Então aqui a gente transformou a nossa classe de aplicação num singleton, ou seja, a minha aplicação ela vai ser instanciada apenas uma única vez durante a execução da minha aplicação, tá? E eu consigo acessar isso de outros pontos do sistema, tá? Isso nós vamos fazer mais para frente. Então agora eu só estou preparando isso. E uma outra alteração que nós já sabemos que é necessária na questão da fabricação dos objetos. Tá? Então eu tenho aqui uma fábrica de forma, uma fábrica de linhas, uma fábrica de pontos e uma fábrica de triângulos. Tá? Isso aqui não é responsabilidade do painel de desenho onde nós criamos esses objetos, esses métodos no momento de fazer o tratamento do arquivo de texto. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova classe de fábrica, tá? No pacote de formas, porque isso tem a ver com as formas. Então eu vou criar aqui o nome da classe, bastante sugestivo, fábrica de formas, tá? Então agora aqui eu tenho a minha fábrica de formas. O que eu vou fazer? Eu vou pegar estes métodos daqui e vou colocar na minha fábrica de formas. Tá? Então todos os métodos de fábrica vão para a fábrica de formas. Esta fábrica de formas é uma classe que não vai ser instanciada. Então todos os métodos que estão aqui, eles não referenciam nenhum atributo da classe, ou seja, essa classe também não tem atributos, ela é apenas uma coleção de métodos. Consequentemente, todos os métodos que estão aqui vão ser estáticos, tá? Então eu tenho aqui uma alteração para todos os métodos. Então eu vou trabalhar com uma fábrica de forma que vai receber uma string, vai verificar essa string, vai fabricar a forma correspondente, uma fábrica de linhas, uma fábrica de triângulos e uma fábrica de pontos, todos a partir de strings, né? Então isso me dá a liberdade de trabalhar com fábricas em qualquer lugar da aplicação também, usando métodos estáticos. Como eu estava trabalhando aqui com a fábrica de formas ao ler o arquivo de texto, eu preciso aqui então fazer uso desse método a partir da nossa classe de fábrica. Tá? Então, feito isso, eu tenho uma classe de fábricas. Tá? Isso também é um padrão de projeto, eu ter métodos de fabricação. Então eu tenho métodos disponíveis aqui para fabricar objetos, ok? Por conveniência eu estou com esses métodos todos em uma única classe, com métodos estáticos, para facilitar. Então essas alterações estruturais aqui não alteraram em nada a funcionalidade do meu programa, tá? Ele continua exatamente da mesma forma e me permite trabalhar da mesma maneira. Então eu tenho aqui o desenho das formas, eu consigo ler o arquivo de texto da mesma maneira que antes, ok? Então com isso nós temos então a funcionalidade similares ao que a gente já tinha antes, ou seja, o mesmo programa, só que com uma estrutura mais organizada. Certo, pessoal? Então, com isso a gente finaliza algumas modificações aqui, melhorando a estrutura do nosso programa. Até a próxima!